Amém? Eu faço uma pergunta para você: o que te trouxe aqui? O que te fez chegar até aqui? O que te fez chegar até Jesus? O que te fez apaixonar por Cristo? Eu poderia fazer essa pergunta, por exemplo, para quem é casado, de você olhar para a pessoa, né, para o seu marido, para a sua esposa, e se questionar: por que eu me apaixonei? O que me fez me apaixonar por essa pessoa? Né? O que me atraiu nessa pessoa? Tem relacionamentos, irmãos, que eles começam, não é por sentimento, é por um imprevisto. Tem casais que se unem por conta de uma gravidez. Tem casais que se unem por conta de um interesse financeiro. Tem casais, a gente já ouviu isso, às vezes questionando pessoas que estavam se relacionando, né? E assim, irmão, sinceramente, eu já falei isso algumas vezes. Eu, particularmente, como pastor, eu posso achar um monte de coisas sobre a vida de todo mundo. Mas assim, eu evito de opinar sobre as escolhas que as pessoas fazem no que diz respeito a relacionamento, porque são escolhas delas, amém? E elas têm que ter, agora, se pedir opinião, eu posso até opinar, mas eu guardo muito, assim, essa minha opinião, porque eu acho que é uma escolha muito particular. E uma vez conversando com uma pessoa que estava se relacionando, indo para um casamento, e a gente conversando, e ela mesmo se questionando sobre esse relacionamento, aí eu perguntei assim: mas por que então que você vai se casar com essa pessoa? E ela diz assim: é porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de não encontrar mais ninguém. Eu tenho medo de ficar solteiro. Então, já que deu, que essa pessoa chegou, que estamos caminhando, para que eu não corra o risco de ficar sozinho, vai isso mesmo. E aí será que é o suficiente para você entrar no relacionamento? Né? Às vezes a gente assume compromisso por conta da necessidade. Você urgentemente precisava de uma coisa, de um carro, de uma roupa, por conta daquele, você precisava daquele momento, daquela hora, e não deu tempo de você escolher muito, né? Então, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, com Jesus, o que nos trouxe aqui? E é importante a gente fazer essa pergunta por tudo na vida. Por que você trabalha onde você trabalha? E quanto tempo você pretende estar nesse lugar que você está? O que te mantém lá? Não, eu estou aqui porque foi a primeira porta que abriu. Tudo bem. Mas qual é o seu propósito? Onde você deseja alcançar? Eu quero trabalhar disso. Então, mesmo que você esteja aqui, porque foi a primeira porta que te abriu, você está se preparando, trabalhando e construindo um caminho para chegar onde você quer? E eu vou te perguntar: a coisa que te fez se envolver nesse relacionamento é a coisa que, se talvez isso romper, não seja o seu relacionamento acaba também. Então, o que nos atrai no nosso relacionamento com Jesus, irmãos, tem que ser algo tão firme que nenhuma crise, nenhum abalo pode comprometer isso, sabia? Então, por exemplo, eu vou para a igreja por quê? Porque tem aquela menina bonita, ela me chamou. Então eu vou para a igreja, lá ouço uma palavra, aquela palavra interessante, eu acabo, né, me envolvendo com toda a dinâmica do que é a igreja, mas realmente o que me trouxe ali foi um relacionamento, ou a expectativa de um relacionamento. Uma hora que isso se frustra, todo o restante desmorona. Por que nós viemos a Cristo? Qual que são as razões que nos trouxemos aqui? E isso pode fazer com que a gente se engane. E às vezes, querido, Jesus, ele olha para a gente. Às vezes não, ele faz isso o tempo todo. Ele olha para nós, ele conhecendo nosso coração, ele sabe verdadeiramente se nós somos dele ou não, amém? Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Esse texto sempre me desafiou, me intrigou, porque a gente ouve muito hoje, a gente vive num tempo, irmão, de facilidade. Até o Evangelho hoje é fácil, porque Jesus te ama. A gente faz o que a gente quer, não tem problema, porque Jesus ama a gente. Mas presta atenção nesse texto, João, capítulo 2, versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Interessante, né? As pessoas vendo os milagres, o que diz aqui? João está dizendo? Creram em seu nome. Agora, olha o versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia
a todos. Olha que interessante. Não é que Jesus não confiava. Jesus não se confiava. É como se Jesus ele não se entregava totalmente a essas pessoas, porque Jesus conhecia a todos. E o versículo 25 diz: não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esse texto não é legal assim para aquele pessoal, porque ele é meio estranho, porque apesar de no versículo 23 dizer que as pessoas creram em Jesus, no versículo 24 Jesus diz que não se confiava a elas. E a gente tem uma impressão de que qualquer pessoa que diz: Senhor, eu aceito, eu creio, Jesus parece que numa carência impressionante, que ele vem correndo e fala: ai, eu estava esperando só você dizer, e como se Jesus se entregasse para a pessoa. Não, ele está dizendo o seguinte, que Jesus ele não se confia, porque ele conhecia essas pessoas. Mas a palavra diz que aquele que crê será salvo. Mas aqui está dizendo que aqueles que creram, Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia essas pessoas. A Bíblia não se contradiz, mas eu quero dizer para você, quero falar sobre fé, quero falar sobre milagre, e dizer para você que crer não é o suficiente. Crer não é o suficiente. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Quem crê aqui que Ele é o Salvador? Quem crê que Ele é Deus? Quem crê que Ele é Salvador do mundo? Amém! Isso é bom, é importante, é fundamental, mas não é suficiente para a gente viver um relacionamento com Jesus. Quem já ouviu aquele ditado? Até o diabo crê. Olha o que diz lá Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Por que crer não é o suficiente, gente? Porque Tiago diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Sabia que tem demônio que é mais crente do que quem diz que é crente? Porque o demônio, quando ele vai se envolver com alguém que é de Jesus, ele treme. Lembra quando eu confundo o nome dele? Quem é que foi lutar pelo corpo de Abraão? Quem foi? O nome do Gabriel? Quem foi? De Moisés. E aí ele falou assim: o Senhor te repreenda. Ele não entrou num confronto direto com Satanás, mas diz: o Senhor te repreenda. O próprio Satanás, ele não resiste. Nós lemos aí em Lucas que quando chega um valente, quando tem um valente, mas chega alguém que é mais valente que ele, o demônio sai. Então entenda que o demônio, sabendo quem é Jesus, ele treme. Quando aquele gadareno, aquele jovem está possesso, quando Jesus chega, os demônios tremem. Aí você que se diz crente, você está pecando e não treme. Você que se diz crente, está pecando com quem também é crente, que se diz de Jesus, e não treme. Eu diria para você que o diabo, os demônios, creem mais do que você. Sim ou não? Se eu for por essa linha de pensamento. O Tiago está falando que demônios também creem e eles tremem. Ah, irmão, se a gente tremesse diante do pecado, se a gente tremesse diante do Senhor, nós teríamos muito mais reverência, mas a gente não, muitas vezes não. Então, crer não é o suficiente, precisamos de algo mais. Agora, o contexto ali é que diante dos milagres, aqueles homens passaram a crer.
E aqui que eu quero pensar um pouquinho, falar sobre milagre. Entenda, quando eu falo sobre milagre, não é exatamente cura, mas o milagre pode ser algo que Deus fez na sua vida, algo que te chamou a atenção no Senhor, algo que te trouxe para Ele e depois você o conheceu. A fonte da nossa fé, isso aqui é para a gente nivelar a nossa fé hoje em dia, para a gente avaliar. O que pode botar à prova um relacionamento, irmãos? O que pode botar à prova um relacionamento? Uma crise financeira, uma enfermidade, não é isso? Uma enfermidade. Esse tipo de coisa, para quem é casamento, quando vai casar lá, às vezes o ministro fala assim, na saúde, na prosperidade, não é isso? Até que a morte os separe. Então, muitas vezes o que prova um relacionamento é uma enfermidade. Às vezes é uma crise financeira, tem relacionamento que não resiste a esse tipo de coisa. E isso também prova relacionamento com Jesus. Tem muitos cristãos que eles não suportam uma crise financeira, não suportam uma crise ministerial, não suportam uma crise no relacionamento, eles abandonam a fé por conta dessas frustrações. Quer dizer, será que esse relacionamento com Cristo estava firme mesmo? Ou o nosso relacionamento com Cristo está inabalável? É o que a gente vai medir hoje. Qual é a fonte da sua fé? Milagre? Livramento? Muitas pessoas vêm a Cristo por conta de uma cura, e a partir dali encontram Deus verdadeiramente. Mas olha só, vamos pensar então, se a fonte da nossa fé é milagre, a gente tem que tomar cuidado. Quem é que faz milagres? Qual é a fonte do milagre? É o que nós vamos ver aqui rapidamente. Será que o diabo também tem poder para fazer milagres? Sim ou não? Sim, o diabo também, ele tem poder para fazer milagres. Tem pessoas que são instrumento de Satanás, e através de Satanás essas pessoas são usadas para fazer milagres. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 24. É o próprio Jesus falando. Mateus capítulo 24, versículo 24. Pois aparecerão falsos o quê? Cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então ele está falando aqui de pessoas falsas, que têm a missão, que têm o objetivo de enganar. E quem é que está por trás todo desse movimento? O próprio diabo. Então ele quer enganar pessoas. Então ele também tem os seus poderes, ele também tem as suas maneiras de agir. Ele também cura. Tem lugares, irmãos, que não é igreja, que pessoas vão lá com suas enfermidades, elas fazem lá os seus rituais e são curadas. Sim ou não? Tem pessoas que recebem milagre de todas as formas. Agora, quem é que realiza esses milagres? Presta atenção nesse versículo. Preste atenção no livro de Apocalipse, no capítulo e no versículo. Apocalipse 13, versículo 13. Aqui ele já está falando da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Ele está falando da besta, certo? E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Ele está falando de quem? Em Apocalipse está falando da besta, que está a serviço de quem? De Satanás. Então, cuidado com milagres, cuidado com coisas sobrenaturais. Não estou falando para você ter medo delas, mas estou dizendo temos que ter discernimento, porque o diabo também tem poder para realizar milagres. Quem mais pode realizar milagres? O homem. Sabia que o homem pode realizar milagres? Aqui é uma situação polêmica, eu não quero afirmar isso com certeza, mas há linhas evangélicas aí. Tem um pastor, um homem muito conhecido com muitos livros, Watchman Nee, não sei quem já ouviu falar, que ele cria verdadeiramente que Deus, desde o Éden, deu ao homem poder para que ele realizasse milagres. Tipo como a palavra tem poder, sabe? Que eu vou dizer algo que você vai entender mais com o poder da mente, que é algo que você pode ali de certa maneira gerar
Não quero criar uma doutrina em cima disso, né? Eu sei que a gente não tem o suficiente na palavra para a gente afirmar isso. Mas de outras formas nós podemos dizer sim que milagres são realizados por homens. Mateus 7, versículo 22. Mateus capítulo 7, versículo 22. Jesus também ele ensina dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu aprendi sempre, na época da minha conversão, estava muito em alta aquela questão de manifestação na igreja. Muita gente demoniada. Tinha, inclusive, tinha a palavra tinha abertura, louvor, palavra de oferta, e tinha um momento específico dentro do culto que era para manifestação de demônio. Então ali já o pastor invocava e já os demônios se manifestavam. E a gente aprendeu nesse período, irmão, que o demônio se expulsa em nome de quem? Mesmo vocês falavam assim, mesmo que a vez a gente tivesse feito alguma coisa errada naquela semana, a gente pede perdão, o demônio vai querer se levantar, você fala, mas não é no meu nome, é o nome de Jesus. Mas chegou um período, irmão, que eu comecei a ver que muitas pessoas expulsavam demônios e nem era no nome de Jesus. As pessoas falavam na autoridade do nome dela mesmo, eu te ordeno. E eu já ouvi dizer assim, se eu sou homem de Deus, você já ouviu isso? Se eu sou homem de Deus, demônio, eles desafiam o demônio lá. Esse bicho é bom, hein? Sai agora. Aí eu ficava, rapaz, né? A regra que a gente mesmo, né, criou, né? Mas não tem que falar em nome de Jesus, né? Então quando era legal, porque legal assim, né? Quando alguém caía possesso, irmão, a igreja, os irmãos não sabiam o que fazer. Aí o pessoal fica assim, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, né? A gente não sabe o que fazer, e o medo era do demônio vir para a gente. Então fica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É como se você criasse um campo de força assim, né? Mas homens, irmãos, eles também fazem milagres, entenda. Deus é o dono de todas as coisas, mas tem milagres que são realizados pelos homens, nós damos glória a Deus, isso não tem problema nenhum. Eu uma vez ouvi um médico reclamando que ele estuda 10 anos, se especializa em alguma coisa, para fazer uma cirurgia complexa, onde o paciente ia morrer, mas ele fez muito bem feito o trabalho dele, e quando a pessoa vai sair do hospital, ela fala assim, graças a Deus. E o médico fica ali, poxa vida, né, que ele não crê em Deus, então ele fala assim, estudei, fiquei 12 horas aqui, costurando o camarada, cortando, aí depois o cara acorda e fala que foi Deus que fez o milagre, né? Glória a Deus, amém? Mas homens fazem milagre, e até certas coisas que acontecem na igreja, irmãos, às vezes a gente acha que é o Espírito Santo, a gente acha que é Deus que está fazendo, é o homem, e isso, se a gente hoje está muito alto a questão da experiência, não basta você comprar um produto, mas vale a experiência. Não basta você comprar um equipamento, mas é como ele vem embalado, quanto tempo ele demora para chegar. Então você quer ter a experiência, a gente começa trazendo isso para a igreja também. Então a gente quer que as pessoas elas fiquem confortáveis, que o ar-condicionado fique na temperatura apropriada para a pessoa prestar atenção, que a iluminação seja adequada, que o som seja agradável, que a fumaça suba, que crie um ambiente que às vezes a pessoa ela acha que ela está, nossa, que presença, não é presença, é toda uma questão, a preparação do homem. Eu não tenho argumento para dizer que isso está errado, eu acho que a gente tem que preparar o ambiente, amém? Isso faz parte da gente cuidar, de gerar o clima, gerar um ambiente. Mas às vezes aquela sensação que a gente achava que era um encontro com Cristo, nada a mais do que foi uma experiência que a gente teve através da obra do homem. E você vai entender onde eu quero chegar. E nós temos também Deus que realiza milagres, amém? Você crê que Deus ele capacita o homem para realizar milagres? Olha que diz Atos capítulo 4, versículo 29. Aqui os irmãos estão presos, aqui os irmãos estão numa situação difícil, e antes de Deus operar o milagre, olha que tremenda essa oração. Atos capítulo 4, versículo 29. Olha que tremendo isso.
E aqui a igreja ora junto, né? Diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a sua palavra, o quê? Corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Aqui eles entendem que os milagres que Deus fazia através deles, né, não era deles, mas vinha de quem? De Deus. Deus, ele também faz milagres, amém? E tudo bem, porque lá nesse texto que nós lemos lá de João, essas pessoas se aproximaram e creram em Jesus por causa dos milagres. Esse é o ponto. Mas Jesus não se confiou a eles por conta disso. A fé no milagre não é o suficiente. Agora, quem é o personagem na Bíblia que mais realizou milagre? Quem diz aí? Quem que você acha? O próprio Cristo. Jesus é o que realizou mais milagres. Nós temos relatados aí mais de 30 milagres, 36 se não me engano, milagres escritos de Jesus aqui no Novo Testamento. Mas João capítulo 20, versículo 30, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então está dizendo que esses foram escritos, mas tem muitos outros que não foram registrados. Agora aqui já está a chave, a resposta e é o fundamento dessa mensagem. Por quê? Quando aquelas pessoas viram os milagres, eles creram em seu nome. Agora, de que maneira eles creram em seu nome? E Jesus está dizendo aqui, João está dizendo que Jesus, versículo 31 de João capítulo 20, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em Jesus. O objetivo do milagre não é para a gente crer em Jesus. O objetivo do milagre é para a gente que creia que Ele é o Cristo e Filho de Deus. Existe diferença? Existe. Porque eu posso ser muito grato a alguém que fez algo por mim, sim ou não? Mas não leal a ele até o final. Irmão, quando a gente faz algo quando alguém recebe algo de alguém, a gente fica grato. Só que essa gratidão ela tem limite. Mas eu vou falar para você, o que Cristo fez por mim e por você, querido, requer de nós lealdade e fidelidade até a morte. Acontece que um milagre não sustenta a nossa fidelidade por Cristo. Ela nos atrai para Ele. Eles creram no nome de Jesus. Agora, você e eu precisamos crer que Ele é o Cristo. Quem que é o Cristo? O Salvador do mundo. Aquele que haveria de vir. E eu vou dizer para você, o que deve sustentar o seu relacionamento não é a paixão, não são os recursos nem a saúde, mas é a tua palavra de que um dia você declarou que seria fiel a essa pessoa até o fim. É o seu compromisso que você tem com ela. Cristo tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com Ele, amém? Todo primeiro domingo nós fazemos a ceia aqui, nós fazemos o cálice da nova aliança. É uma aliança que nós estamos fazendo. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Agora, qual é o nível de comprometimento que eu tenho com Cristo? É isso que a gente vai chegar. Agora, olha só. Por que Jesus... E isso até é um questionamento. Às vezes as pessoas elas ficam avaliando a igreja de acordo com o que acontece lá. Ela fica avaliando se o louvor, se acontece, se tem milagres, se tem profecia, como se isso fosse critério para dizer que Jesus atua naquele lugar. Irmão, sabe como é que você avalia a qualidade de um ministério, de uma igreja? O que é? Palavra. Se você vê hoje, é muito comum a gente fazer propaganda nos Reels. Conheça um pouquinho da minha igreja, Ministério Infantil. Misericórdia, irmão.
tem brinquedo, tem ar-condicionado, tem não sei o que, tem estacionamento amplo com manobrista. O batistério, uma piscina, dá para dar de braçada. Na portaria, na recepção, aquele povo bonito segurando as placas, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas em nenhum momento você vai ver falando da palavra. Se fala da estrutura, mas não se fala da palavra. Isso serve para tudo. Às vezes a gente, quando vai pensar no relacionamento, a gente está avaliando a estrutura, mas a gente não está avaliando o que tem dentro disso. Então, o que deve sustentar a nossa fé é a palavra. Agora, se a gente pode ter o melhor som, o melhor ambiente, o melhor tudo, nós vamos buscar. Mas se não tiver a palavra, não tem nada. Qualquer teatro bem estruturado é muito mais estruturado do que uma igreja. Mas lá não tem a palavra. Então Jesus, ele não realizava milagres para impressionar ninguém. Então a gente não deve fazer evento, a gente não deve fazer nada para impressionar, para atrair as pessoas. Porque se você for ver na palavra, a maioria dos milagres que Jesus realizou, ele realizava isso de maneira discreta, para pessoas desconhecidas e simples. Ele não fazia, vem todo mundo que agora eu vou fazer um milagre. Ele fazia isso tudo de maneira anônima e para pessoas que muitas vezes eram curadas, e ele falava assim, não conta para ninguém. Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Irmão, ali, se eu fosse Jesus... Imagina aqueles fariseus, aqueles homens ali, ó, questionando Jesus. Então faz um milagre aí para a gente ver. Irmão, com o poder que ele tinha, ele podia fazer qualquer coisa. Ele poderia fazer aquele cara virar um porco. Sabe que ele tinha poder para isso? Mas ele fala, ele não é tentado a provar para aqueles homens quem ele era. Então o milagre não era para impressionar. Querido, se você ora assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu creio. Se o Senhor fizer isso, eu volto. Se o Senhor fizer isso, eu vou ser fiel. Você vai dormir sem receber esse milagre. Porque Jesus, ele não vai fazer nada para provar nada para ninguém. Você está entendendo? E às vezes a gente ora, a gente acha que está fazendo um voto, e na verdade a gente está querendo provar a Deus. A gente acha, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou abençoar com tanto. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer tal coisa. É como se a gente estivesse questionando Jesus, como ele diz aqui. Se o Senhor fizer um milagre, faz um milagre para a gente ver. Ele falou assim, não. O milagre que vocês vão ver é o sinal do profeta Jonas. Aqui é outra história. Outra coisa interessante, Jesus não realizava milagres em prol de si mesmo. Jesus não buscava fazer milagre para ser reconhecido. Primeiro milagre dele mesmo, irmão, ele poderia ter feito um negócio. Chega aqui todo mundo, ó, bota a mão no vinho, mexe. Foi tudo feito de maneira o quê? Anônima. E ele poderia se beneficiar disso. Por exemplo, quando Satanás fala para ele, pula daqui e pede para os anjos, dá ordem para os anjos vir te resgatar. Ele poderia fazer isso. Mas ele não usa desse benefício para satisfazer a ele. Quando ele está sendo julgado, ele mesmo fala, eu poderia pedir para os miríades de anjos descerem aqui e acabar com tudo, mas ele não fez esse benefício próprio. Porque Jesus não usava o milagre como muitos de nós pensamos que ele usa. Então, o acontecimento do milagre ou a ausência dele não representa que Jesus está operando ou não na sua vida, amém? Então não se sustente por milagre. E também, irmão, milagre não substitui esforço humano. Jesus nunca vai operar aquilo que é minha ou sua responsabilidade. Por exemplo, quando ele ressuscita Lázaro, e é clássico a gente falar assim, ele ressuscitou Lázaro, mas ele não removeu a pedra. Ele ressuscitou Lázaro, mas ele não tirou as ataduras. Então, quando Deus está operando no processo, ele não vai fazer aquilo que a gente faz.
Então, às vezes você está no relacionamento, você está pedindo para Deus trabalhar na vida da pessoa, você quer que Deus mude a pessoa, mas você mesmo não quer se posicionar nesse relacionamento. Às vezes no ministério, às vezes em toda a vida, a gente quer que Jesus faça tudo sozinho e a gente seja só o cliente que vai receber o produto final. Irmão, o milagre não substitui o esforço humano, amém? A gente tem que se mover naquilo que o Senhor nos chamou para mover. Outra coisa interessante, Jesus não fazia milagre para juntar discípulo, para ganhar discípulo. Como eu disse, muitas vezes ele fazia as coisas e não contava para ninguém. Por exemplo, quando ele foi no tanque de Betesda, curar aquele homem que já estava há 28 anos, lembra que ele ficava esperando a água se mover? Ele o curou e disse assim, não vai contar para ninguém. Poderia ser uma grande mover para ele atrair muitos. Quando ele cura a filha de Jairo, o que ele fala? Vocês não vão falar para ninguém. No Monte da Transfiguração, lá que acontece aqui algo sobrenatural, ele fala para os discípulos, vocês não vão contar isso para ninguém. Às vezes a gente quer gerar grandes movimentações para atrair discípulos, queridos. Aí eu vou dar um exemplo de uma mulher. É uma mulher que se maqueia, que é toda linda e quer atrair um homem pela beleza do seu corpo. Atraia pela tua postura diante de Deus, pela tua inteligência, pela tua maneira de lidar, mas nunca pela beleza. Então muitas pessoas podem chegar a Cristo por conta do livramento, por conta do milagre, mas não ter um relacionamento firmado com Cristo. Porque nunca o conheceu verdadeiramente. Sabe por que não? Porque Cristo, conhecendo o coração dessas pessoas, não se deixou conhecer a elas. Diz o texto que ele não se entregou a elas. E Jesus não curava todo mundo também. Muitas pessoas que Jesus esteve com elas não foram curadas. O exemplo do tanque de Betesda. Quantas pessoas tinha no tanque de Betesda? Diz que ali se reuniam muitas pessoas. Ele curou um só e falou, não conte para ninguém. Então, às vezes, a gente acha que Jesus vai chegar e vai mudar a vida de uma... Não, tem pessoas, irmãos, que elas vão lidar com situações toda a vida e não vai viver um milagre. Agora, se é o milagre que vai sustentar a sua fé, então você está no lugar errado. É difícil isso, né? Então, Jesus ele não se impressiona com a fé que nasce do milagre. Olha o que diz João 4,48. João 4,48. Tem pessoas que se cansam de estar na igreja. Tem pessoas que se cansam de estar nos caminhos do Senhor. Porque elas estão esperando algo acontecer. Elas estão esperando um movimento. Elas estão esperando alguma coisa. Aí Jesus ele diz assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus ele sabe que tem pessoas que se não ver alguma coisa mudar, nunca vão crer. Então, há uma diferença de crer naquilo que Jesus pode fazer e de crer em Jesus. E eu pergunto, a nossa fé está fundamentada em Cristo ou nas obras que Ele pode fazer? E você sabe que tem milagre, irmão, para incrédulo, que em vez de atrair ele, pode afastar ele ainda mais? Você lembra de Moisés quando ele estava diante de Faraó? Que ele foi pedir para libertar o povo. E aí ele pega o cajado dele e vira o quê? Uma serpente. O que acontece lá? Tem os dois magos que eles soltam também, fazem lá as serpentes. A serpente de Moisés engole as duas serpentes, mas isso comoveu o coração de Faraó? Tem pessoas, irmão, que acontece milagre, coisa o tempo todo ao redor dela, essa pessoa não se volta para o Senhor. Imagina se você está na sua casa, assistindo Netflix, ou se você está pecando, fazendo alguma coisa, de repente aparece uma mão assim, ó, do nada, e você nem está usando o Vision. Aí aparece uma mão do nada, assim, escreve na parede, assim, contados estão os seus dias, pecador miserável. O que você vai fazer, irmão? Belsazar não se comoveu com isso. Ele estava lá pecando, a mão de Deus aparece, escreve, chama o profeta, mas ele se converteu por causa disso?
Irmão, mas tem gente que vê milagre, tem gente que vê manifestação, tem gente que Deus dá chance e essa pessoa não se converte. Ó, outra aqui, ó. Imagina se você vê um morto ressuscitando, irmão. Dá para crer ou não dá para crer? Lázaro, irmão. Os sacerdotes viram Lázaro ressuscitar, irmão. Mas ele se converteu. Olha, João capítulo 12, versículo 10. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Gente, o homem tinha acabado de ressuscitar. Eles viram e eles estavam querendo matar Lázaro. E sabia que tem gente assim? Tem gente que vê Deus operando milagres na sua vida, mas ele não se alegra, a vontade dele é que morra de novo. Porque são como esses fariseus. Então olha só, os sacerdotes viram um morto ressuscitar, mas eles não se comoveram com isso, não creram em Jesus, pelo contrário, deu vontade de matar. Tem gente que está tão cega ali pelo seu próprio entendimento, que Deus está operando e ela não consegue enxergar que é Deus que está fazendo. Porque ela está tão obstinada ali, ela está tão rancorosa, ela está tão com raiva, que ela vê, por exemplo, na igreja, pessoas se convertendo, pessoas se transformando de vida, ela está desejando mal, ela quer que dê errado, ela está torcendo. Existe esse tipo de gente ou não? Existe. João 12, 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Irmão, então o milagre não é o suficiente para converter alguém, para trazer alguém verdadeiramente para Cristo. E aqui eu quero abrir um pouquinho. A pastora está me corrigindo, eu falei 28 anos, né? 38 anos o tanque de Betesda. Amor, tem que ler Bíblia mesmo, tá vendo? Isso aí, ó. Agora, eu quero abrir aqui um parênteses. Tome cuidado com milagres e profecias. Tá difícil hoje em dia, irmão. A pessoa está ouvindo a palavra todo dia. Aí vem alguém dar uma profetada, ela já muda totalmente o rumo da vida dela por conta de uma profecia. E muitas profecias, irmãos, são do próprio coração do ser humano. E a palavra está ali. Você sabia que tem gente que já abandonou o casamento porque recebeu profecia que Deus tinha uma outra pessoa e não era aquele? Pois é. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmão, nenhuma profecia ela tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Então, rapidamente, como é que a gente pode testar esses milagres? Como é que a gente pode testar a profecia? E a primeira aqui você já vai identificar, irmão, qualquer milagre, qualquer profecia que esteja atrelada a dinheiro não é de Deus. Se para você receber um milagre, para você receber uma profecia de alguma maneira está relacionada a algum valor financeiro, já repreende em nome de Jesus que isso aí não é de Deus. E até hoje nós estávamos conversando no almoço aqui, eu ouvi isso. Às vezes eu estava no carro e eu ouvi uma rádio, não sei qual rádio que era e nem quem era, mas a pessoa que se dizia pastor, ministrando no rádio, falava para alguma pessoa lá sobre um propósito, e que essa pessoa ela faria um determinado valor depositado na conta, e aí ela pegaria aquele comprovante que saía da máquina, e ao engolir aquele comprovante ela seria curada. Misericórdia. Uma rifa na igreja é mais santa, mais bíblica do que um negócio desse aí, irmão.
A cantina tem mais poder do que um negócio desse aí. Nunca deve se associar qualquer benefício do evangelho por algum valor financeiro. Amém? Lembra do Simão feiticeiro lá de Atos? Feiticeiro, quando ele viu que os apóstolos, eles operavam milagres, ele chegou e falou assim: quanto custa para você dar para mim esse dom aí? E ele é repreendido, irmão. Amém? Então, prove isso, porque o negócio está tenso. É minha opinião, irmão. Eu acho que a gente pode... Bom, não vou entrar aqui não, porque... Misericórdia. Como é que eu posso testar uma profecia, um milagre, irmão? Quando a ênfase é só no milagre e não no evangelho. Jesus, ele pregava, e depois que ele pregava, ele realizava um milagre, isso é verdade. Mas o milagre que ele realizava era para confirmar o evangelho que ele pregava. Agora a gente vive que as pessoas, elas introduzem a palavra, mas o foco é o milagre. Por que você veio aqui? Pelo milagre? Porque hoje em dia, irmãos, se você vê, até na mídia a gente vê isso muito, você vê pessoas falando de milagre, o que Deus fez, o que Deus vai fazer, o milagre, a pessoa contorcendo, vomitando, fazendo, eu fico pensando, mas e o evangelho? Porque onde está o foco? No milagre ou na palavra? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Eu sei que o pessoal do louvor está se contorcendo, fala assim, o que a gente vai cantar no final? Também não sei não. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tem gente, irmão, que vai na igreja só esperando milagre. E o camarada chega aqui, por exemplo, não teve oração forte, não teve arrepio, não teve um movimento, não teve nenhum voto, não tem nada assim. E fala assim, é fraco de poder lá, né? E tem outros, irmão, que fica ali, parece assim, que são que nem aqui os gregos, procuram sabedoria, fica avaliando o teor da sua mensagem, né? Mas porque no grego não é assim que diz. O pastor falou problema, está errado, se ele nem domina o português, não tem autoridade para estar no altar. Ou o pastor chegou aqui de carro simples, se ele não é próspero, que autoridade ele tem para ministrar na minha vida? É igual aqui o grego, fica aqui anotando. Mas o evangelho ele não conhece. Então nós não estamos aqui para agradar os judeus que querem coisas sobrenaturais, e nem para agradar os gregos que querem profundidade e sabedoria. Estamos aqui para pregar o evangelho, para pregar de Cristo, que Ele é o Salvador. E vou dizer mais, o evangelho que você precisa ouvir hoje é o seguinte: se arrependa dos seus pecados. Pare de pecar. Confia sua vida no Senhor e permaneça nos caminhos dele. É a mensagem, irmão, que se disséssemos isso, todo culto já era o suficiente, a gente podia ir embora. Mas a gente está aqui, porque no grego, porque no hebraico. E o pastor fica falando do mosquito, da luz, da lua, fica viajando, essas coisas. Para tentar trazer entendimento na palavra, mas a gente não precisa de tudo isso, irmão. Amém ou não amém? Como é que eu posso testar uma profecia, um milagre, irmão? Quando o pregador ele é mais exaltado do que Jesus. O cara já começa falando assim, irmãos, faz 3 dias que eu estou no monte orando. A palavra hoje vai ser poderosa. Quando o cara começa, irmão, dizer assim, que é um sensacionalista, que faz passar o currículo dele, falar o que ele fez espiritualmente para estar ali,
já começa a falar assim, rapaz, mas Jesus, e a obra que Jesus fez na cruz? Não valeu não? Precisou do camarada estar 3 dias no monte para Deus fazer um milagre através da vida dele? Será que precisava tudo isso mesmo? Será que Jesus precisa de algum sacrifício meu para operar na vida de quem Ele quer operar? Sim ou não? É lógico que nós temos que procurar estar em santidade para sermos usados pelo Senhor, amém? Então, fuja dessas coisas. Fuja de exaltação, que eu diminua e Cristo seja exaltado e Ele cresça, amém? Então, todo valor, todo milagre, toda operação, tudo aquilo que pode acontecer na igreja, irmão, ele só tem valor quando nos leva a entregar a nossa vida totalmente a Jesus. Quando nos leva em obediência a Ele. Ele é poderoso para fazer muitos milagres na nossa vida. Eu sei que Ele já fez, e eu sei que Ele está fazendo, e eu sei que Ele vai fazer ainda muitos milagres nas nossas vidas, amém? E eu creio em milagres, eu creio no sobrenatural, a gente vive essas coisas. A gente não só vive na nossa vida, como a gente está sempre perto de pessoas que estão vivendo milagres, isso alimenta a nossa fé. Só que isso não é a base da nossa fé, a base da nossa fé é saber que Ele é o Salvador. O que baseia a minha fé não é o poder financeiro que eu tenho, não é o quanto eu tenho na minha conta, é se eu estou com saúde ou não. O que, independente de qualquer coisa, eu sei que Ele é o Cristo, e Ele é o Salvador, amém? Então assim, hoje eu queria que a gente olhasse para Ele apenas, porque nós vemos aqui no início, Ele rejeita, irmãos. Como Jesus, Ele nega se entregar para alguém, Ele nega confiar em alguém, porque Ele diz que Ele fala assim, não precisa que ninguém me fale não precisava que ninguém contasse a Jesus sobre aquelas pessoas, porque diz que Ele conhecia eles verdadeiramente. E eu quero dizer para você, o Senhor conhece a você verdadeiramente. O Senhor conhece todos os teus pecados, o Senhor conhece todas as suas dificuldades, o Senhor conhece todas as suas debilidades, todas as suas limitações, mas o que Ele está procurando em mim e em você, é adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que olhem para Jesus e mesmo sabendo que nós somos tão limitados, pecadores, nós vejamos nele a nossa salvação, sabendo que Ele é aquele que tem poder para nos tirar da onde nós estamos. Ele tem poder para nos resgatar do inferno, né, como Ele fez, e transportar para o reino do seu amor. Mas aí eu estou questionando, Deus, mas esse pecado, Senhor, essa luta, Senhor, essa dificuldade, Senhor, não é isso que define o nosso relacionamento com Cristo. É a nossa fé de saber que Ele é o Salvador. Sabe? E olha aqui para encerrar, João capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 15. Olha, Pedro aqui. Quantos milagres Pedro viu, gente? Ele viveu milagres, ele era testemunha ocular de Jesus. Mesmo assim, na hora que Jesus ele morre, mesmo ele tendo ouvido diretamente da boca de Jesus, diz que ele abandona a fé. Ele volta a pescar, ele volta lá e Jesus ele vai lá e o traz de volta. E aqui Jesus é uma experiência assim incrível, que chamou ele para perto. É como se Jesus senta ali do lado dele. E no versículo 15 ele fala assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, João 21, 15, tá? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas.
Versículo 17: pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E aí versículo 18: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Você sabe o que sustenta um relacionamento? Fidelidade. E sabe o que manifesta que alguém realmente tem um relacionamento com Cristo? Obediência. É quando você faz aquilo que você não queria fazer, mas Jesus quer que você faça. Ele prova o amor de Pedro, e Pedro fala assim, fica até chateado pela insistência, mas Jesus fala assim: um dia você vai fazer o que você não gostaria. Isso é amor. Agora a gente não pode avaliar a nosso relacionamento com Cristo baseado se o culto foi bom, se o culto não foi bom, se a semana foi boa, se a semana não foi boa, se a gente ganhou o suficiente essa semana, se a gente não ganhou o suficiente, se o carro quebrou, se o carro não quebrou, se o milagre, a cura veio, se a cura não veio. Isso não deve valer para medir nosso relacionamento com Cristo. Nosso relacionamento com Cristo é baseado na fidelidade que nós temos com Ele, amém? Então é isso, eu queria só trazer esse entendimento de que, irmãos, no que está baseado a nossa fé? Às vezes no relacionamento, às vezes o casal está brigando, a gente aconteceu isso, às vezes a gente tentar ir lá é chamado para tentar acudir com um casal que está brigando, e de repente quando a gente vai identificar o motivo da briga, é uma coisa tão besta, que você fala: não acredito que é por isso que vocês estão brigando, porque a briga é mais importante do que o motivo pelo qual a gente está brigando. Então, às vezes, se a gente for buscar, irmão, aí é a hora de o casal olhar para o outro, né? Vamos assim brincar dessa maneira. Às vezes o negócio está ali, estão brigando, nem sabe pelo que estão brigando. É hora de você falar assim: cala a boca e me beija. Entende? Cara, não adianta, nós usamos a mão, não tem jeito, nós vamos brigar, depois nós vamos fazer. Você quer saber? Então vamos parar por aqui já logo. Porque eu tenho um compromisso contigo, você tem um compromisso comigo, você vai ter que me perdoar, eu vou ter que perdoar você, então já vamos resolver esse negócio logo, aí. Então com Jesus é a mesma coisa. Daqui a pouco você está aí: ai meu Deus, não sei, não sei. Você ama Ele ou não? Então vai fazer o que Ele te chamou para fazer. Mas eu não sei se não se que tem. Você ama ou não ama? Então cala a boca e vai fazer o que tem que fazer. Sabe, volta, pega firme no que tem que fazer. Agora, ou você tem dúvida que Ele te ama? Alguém tem dúvida que Jesus te ama? Não. Mas é igual, tem casal que assim, eu não vou, né? Você me ama? Ama. Você me ama? Amo. Você não falou que me ama? Né? Você quer ver deixar a esposa brava? Ela mandar assim mensagem, ou falar assim para você: te amo. Você fala amém. Erra uma briga ou não erra uma briga? Eu te amo, obrigado. Né? Então não precisa disso. Agora, a gente quer prova. E a prova de que Deus nos ama é um milagre. É ou não é? A prova que Deus nos ama é o inimigo cair. Aí quando você vê lá aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que falou contra ti, quando você vê aquela pessoa se dando mal, você fala: Deus me ama. Deus é fiel, Deus é... Agora, se você vê seu inimigo prosperando, aí você fica chateado, fica mal. Não funciona assim, irmão. Ele te ama, amém? Precisa provar alguma coisa? Não, já disse que Ele provou o seu amor por nós quando Ele se entregou antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora, como é que eu posso provar meu amor por Ele? Jesus falava a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja.
prega o meu evangelho, expulsa os demônios, liberta os cativos, cura os enfermos. É assim que nós demonstramos o amor de Deus. Agora a gente está todo o tempo: o Senhor me ama, me faz milagre, o Senhor me ama, me dá emprego, o Senhor me ama, faz crescer cabelo do meu marido, o Senhor me ama, o meu carro não quebre. É a maneira que nós julgamos se Deus nos ama. Agora, como é que Deus julga o meu amor por Ele? Se eu estou fazendo aquilo que Ele pediu para mim fazer. Amém? Então eu queria só nivelar esse sentimento de amor que a gente tem. Porque às vezes não é amor, é paixão. É paixão. Às vezes você está extremamente grato. Eu já ouvi muito assim, gente. Pessoas que são extremamente infelizes nos seus relacionamentos, mas falam assim: pelo menos ele é um bom pai. E elas se contentam com o fato do marido ser um bom pai, e ela não trabalha para ter um bom relacionamento com seu marido. Porque a base e o fundamento desse relacionamento está errado. O que deve sustentar um casamento não é filho. Amém? Os filhos vão embora. O que mantém o relacionamento é o compromisso que esse casal fez.